Nesta série de programas, Marilda Fassi e eu convidamos pesquisadores, pensadores, pessoas das áreas da psicologia, da educação e da biologia que vêm conosco apresentar o pensamento e a obra de Vygotsky. Neste programa, mais especificamente, nós vamos tratar das questões históricas e das questões metodológicas da psicologia histórico-cultural. Vygotsky nasce em uma Rússia pobre, governada por uma monarquia. A maioria da população era formada por camponeses que tinham condições de vida muito precárias. Em algumas cidades havia o início do desenvolvimento industrial nos moldes capitalistas europeus, mas ainda de forma muito rudimentar. Os operários que trabalhavam nessas indústrias sentiam-se extremamente explorados e lutavam pela coletivização dos meios de produção. Com a Revolução de 1917, a Rússia torna-se um país comunista. Foi nesse contexto que o Vygotsky vai produzir a sua teoria, porque ele vai olhar para essas contradições, vai discutir principalmente em alguns textos, como a própria Crise da Psicologia e outros, que ele vai dizer, não adianta você mudar o nome somente, né? A denominação. Com isso, ele não está falando só de teorias, ele também está falando do próprio contexto histórico, né? Não adiantava só tirar de capitalismo para comunismo, né? Você precisava revolucionar todo o processo de trabalho, de produção. Na realidade, pelo que a gente percebe, ele queria construir uma nova psicologia para uma nova sociedade, para um novo homem. Naquele texto, A Transformação Socialista do Homem, ele deixa muito claro isso, né? O que seria esse novo homem para o Vygotsky? Ele está mostrando que o que precisava era ser eliminado aquelas características, né, burguesas que ainda persistiam dentro do contexto da União Soviética, mesmo após a Revolução, e o grande problema a ser enfrentado era justamente conseguir superar, né, as características como o individualismo, o imediatismo, e que essas pessoas, ou a maioria da população, pensasse no coletivo, né, num plano comum a médio e longo prazo. Quando a gente pensa numa nova psicologia, qual seria a característica principal? Porque na época a gente via que tinha uma discussão muito forte entre uma psicologia que ora valorizava a questão do desenvolvimento da consciência, ora a discussão do desenvolvimento do comportamento. O que o Vygotsky buscava, né, com a sua teoria? Ele pretende superar essas duas vertentes, né? Tanto a idealista, que vai discutir ou entender, né, que as características humanas vêm do pensamento, né, vêm das ideias, como a vertente mecanicista, materialista mecanicista, né, que vai acabar sendo pautada numa visão fisiológica do próprio comportamento, né, que o Pavlov acabou sendo uma expressão disso, né? Então ele procura superar, entendendo que, embora o ser humano tenha características biológicas, e tem, né, um corpo que tem um funcionamento biológico, o que o torna humano não são essas características herdadas biologicamente, mas aquilo que efetivamente ele vai se apropriando do meio no qual ele está inserido, no meio histórico-social. E muitas vezes eu até comento em sala de aula o quanto o Vygotsky, por estar envolvido numa sociedade de tamanha desigualdade, como a sociedade russa, né, e posteriormente a soviética, após a Revolução, ele não tinha como pensar em algo assim, que o ser humano se desenvolve
simples desabrochar orgânico, porque senão não teria nem como ele se engajar num processo coletivo de transformação, de revolução. A revolução se daria pela superação dos aspectos instintivos biológicos e principalmente das características burguesas. Para Vygotsky, havia uma relação dialética entre objetividade e subjetividade. Dessa forma, a personalidade do indivíduo é constituída como decorrente do mundo objetivo, mas considerava que este mundo objetivo interferia na constituição da subjetividade do indivíduo e, pelas ações humanas, esse indivíduo poderia, então, transformar o mundo objetivo. O eje central de toda la explicación histórica o de toda la descripción histórica del desarrollo de la psicología soviética debía comenzar con Vygotsky, que es realmente la raíz de todo el desarrollo posterior de la psicología soviética. Es decir, él ha dado las fuentes fundamentales para ese desarrollo. Vygotsky nasce em 1896 e é um dos 8 filhos de uma dona de casa e do bibliotecário da cidade. Proveniente de uma família judaica de alto desenvolvimento intelectual, Vygotsky era um grande conhecedor da filosofia e da psicologia. Traduziu obras dos principais psicólogos de sua época, de Freud e dos gestaltistas, como Kafka. Coerentemente com o método do materialismo histórico, Vygotsky se apropriava dos conhecimentos produzidos pelos teóricos e propunha novos pressupostos na busca da superação das ideias apresentadas pelos pesquisadores da época. Podemos dividir su vida científica, que duró nada más que 10 años, y durante esos 10 años él escribió alrededor de 200 obras, una actividad prácticamente increíble de haber realizado nada más que en 10 años. En esos 10 años podemos decir que hubo 3 períodos de su creación. O primeiro período foi dedicado à defectologia, ou seja, aos problemas psicológicos ligados à deficiência. Isso mostra a preocupação de Vygotsky com a constituição do humano em toda a sua complexidade. Na segunda etapa de sua vida científica, entre 1927 e 1931, Vygotsky dedica-se a estudar o papel da psicologia como instrumento. É o chamado período instrumental. Vygotsky desenvolve um conceito fundamental de sua obra: a importância da cultura na constituição psíquica do homem. Y el último periodo, que va del 31 al 34 y que podríamos llamar de problemas globales, trata fundamentalmente de las relaciones entre la educación y la enseñanza, y un tema que resulta, por lo que sé, muy popular, pero que no siempre se comprende correctamente, que es el concepto de zona de desarrollo próximo. A zona de desenvolvimento próximo é um dos conceitos fundamentais da obra de Vygotsky, porque articula os processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano. Nesta articulação, destaca a importância da intervenção e das escolhas feitas pelo educador. O que diz Vygotsky? Ensinar uma criança o que ela não é capaz de aprender é tão estéril quanto ensiná-la a fazer o que ela já faz sozinha. Quando a gente pensa nessa construção de uma nova sociedade, de um novo homem, Vygotsky dá grande valorização à escola. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso?
A escola, o processo educativo, ele tem um ponto fundamental, né, para o Vygotsky, justamente com o objetivo da superação dessa grande disparidade existente dentro da sociedade russa e depois soviética. Porque com o processo educativo sendo estendido a todos os indivíduos, né, aquela população, em sua maioria analfabeta, conseguiria desenvolver-se, né, a ponto de compreender o processo produtivo em sua totalidade e, nesse processo educativo, também as funções psicológicas como memória, atenção, pensamento, linguagem se desenvolveriam. E o Vygotsky vai dar muita ênfase principalmente ao pensamento verbal, né, que é uma condição do indivíduo planejar, né, e autorregular-se, né, auto-organizar-se em termos de comportamento a médio e longo prazo. Então isso está completamente relacionado com o que ele observava, né, daquele comportamento imediatista, que só poderia ser superado com esse desenvolvimento pleno da consciência. Vygotsky destaca o papel primordial da educação na superação da desigualdade social. Na Revolução Russa, a escola é estendida à população analfabeta. Pela educação, é possível compreender o processo produtivo e é nela que ocorrerá o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, com destaque para a linguagem. Este novo homem revolucionário poderá ter, então, os instrumentos necessários para a sua organização no trabalho e na sociedade, no interior do coletivo. Para o Vygotsky, né, seria bastante contraditório, sendo alguém envolvido com a Revolução, né? Ele foi revolucionário, ele participou junto com a esposa do Lenin, a Nadia Krupskaya, com toda a reformulação do sistema educativo soviético. Então, envolvido com isso, como ele poderia explicar toda aquela desigualdade existente na sociedade como algo meramente biológico, né? Então, para justamente superar essa desigualdade, ele vai trazer uma explicação, né, que é histórico-cultural, e ele elabora pesquisas e desenvolve pesquisas, desenvolveu junto com Luria em regiões afastadas, no Uzbequistão, onde a maioria da população era analfabeta, e eles demonstraram que com a inserção, né, do processo de escolarização, do preparo dos indivíduos em termos científicos para a própria produção, seja no campo quanto de artefatos, né, de instrumentos, há um salto qualitativo no desenvolvimento das funções psicológicas. La obra de Vygotsky trasciende cualquier frontera, sea física entre países, sea temporal, por el tiempo transcurrido. Vamos pronto va a ser 100 años prácticamente que ha muerto. Y trasciende además, me parece, las ideologías incluso, pero como tiene un enorme contenido ideológico, muchas veces vemos que existen malinterpretaciones de Vygotsky, justamente originadas por una incomprensión de sus conceptos fundamentales, una incomprensión de aquello que constituye la base, el fundamento de ese edificio que él construyó y que llamamos teoría histórico-cultural. En realidad ese edificio está sostenido, su base, su esqueleto fundamental es la comprensión del carácter histórico, lo que yo llamo el historicismo, del carácter histórico, del desenvolvimiento y del desarrollo de todas las funciones psíquicas. O método materialista histórico e dialético é a base sobre a qual se constitui a teoria psicológica de Vygotsky. Centra-se nas leis da dialética para compreender o desenvolvimento do psiquismo humano.
A dialética é a grande ideia fundamental segundo a qual o mundo não deve ser considerado como um conjunto complexo de coisas acabadas. O conceito de transformação é fundamental na dialética. O que o método dialético considera é que nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido quando encarado isoladamente. A base da teoria histórico-cultural é a compreensão do caráter histórico do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que Marta Chuari denomina historicismo. Y ese historicismo no es algo que se le ocurrió a Vygotsky porque sí, que podría haber llamado, en vez de haber apelado al concepto de historia y de desarrollo histórico, ¿por qué no haber encontrado otra cosa? No, no puede haber encontrado otra cosa, no pudo haber encontrado otra cosa, porque él parte de un concepto, mejor dicho, de una concepción, que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. O método materialista histórico dialético se propõe a analisar a realidade em uma direção distinta daquela baseada em métodos indutivos e dedutivos, sem, todavia, desconsiderá-los, mas podendo deles partir buscando sua superação. Y en la obra que comentamos, de difícil lectura, que es El sentido histórico de la crisis en psicología, él muestra perfectamente que la crisis metodológica en la psicología se debe a que el científico parte de la observación de hechos, trata de explicarlos y la idea esa que permite explicar el hecho se va, digamos así, inflando, se va haciendo cada vez más poderosa y entra a explicar no solamente el hecho concreto del cual se partió para encontrar su esencia, sino que explica ya todo el mundo. Y esa generación fáctica de la idea explicativa fundamental es lo que la hace perder sentido, porque lo que explica todo no explica nada. Así lo decía Vygotsky. Y Vygotsky parte exactamente del lado opuesto. Él no empieza a investigar hechos concretos sin haber constituido de inicio, de partida, el concepto fundamental que le va a permitir analizar cada uno de los hechos psíquicos que va a estudiar, cada uno de los fenómenos psíquicos que va a analizar. Y esa idea fundamental, esa base, ese esqueleto, esa columna vertebral del sistema es el historicismo. ¿Y qué es esto? Historicismo significa a crença de que não podemos entender nenhum desenvolvimento social desvinculado de seu tempo. Por exemplo, o trabalhador e sua organização somente foi possível a partir da invenção das máquinas e, por consequência, do modo de produção industrial. O homem se constitui a partir das questões de seu tempo e desenvolve funções psíquicas superiores nesse processo. Eso es lo que hace que la teoría de Vygotsky no haya perdido vigencia, porque el haber encontrado la esencia del fenómeno psíquico humano, y lo encuentra no porque ya está estudiado y no hay más nada que decir, sino que por haber determinado cuál es la esencia a partir de la cual se puede realizar el estudio de ese fenómeno psíquico, por eso es prácticamente imperecedera. Você nos trouxe também uma informação muito interessante de que Vygotsky não fundou um método, Sim. não é? De que Vygotsky parte do materialismo histórico dialético para pensar né, o psiquismo humano. Então eu gostaria que você pudesse contar um pouco para nós a diferença entre você constituir o pensamento no interior de um método e você criar um método. Sí, él no creó un método en el sentido instrumental pequeño del método, ¿no es cierto?
un método para alfabetizar, un método para medir el desarrollo de la inteligencia. En ese sentido, él no creó métodos. Él creó una concepción metodológica, que es algo bastante distinto, bastante más importante. Vygotsky não fundou um método, mas sim criou uma concepção metodológica, com base no materialismo histórico dialético, que considera os fenômenos na sua totalidade e particularidade. Por exemplo, no caso do encaminhamento de um estudante que apresenta um comportamento denominado agressivo. Nessa perspectiva, é fundamental conhecer o seu contexto educacional, as relações estabelecidas, para então compreender as razões dessa agressividade e propor intervenções efetivas. Porque la concepción metodológica es la que va a determinar cómo vamos a enfocar el área de fenómenos que queremos estudiar, ¿sí? Incluindo a educação. Por ejemplo, la educación. Pero entonces él no parte de crear pequeños métodos que sirvan para testear aptitudes específicas, sino él parte de una concepción general sobre qué es el desarrollo de la psiquis, cómo se produce ese desarrollo, en qué consiste el desarrollo de la psiquis en el hombre. Y solamente a partir de esa concepción general filosófica, que a su vez está sustentada por una concepción metodológica, que es el historicismo, el carácter mediatizado de la psiquis, el carácter mediatizado por la cultura, etcétera, etcétera. Solamente a partir de esa concepción general, a partir de esa construcción filosófico-metodológica, él va a estudiar cómo es el desarrollo, por ejemplo, infantil en los niños con deficiencias orgánicas, o cómo vamos a hacer para mejorar el proceso pedagógico y la enseñanza, o cómo vamos a hacer para estudiar la memoria voluntaria, cómo vamos a hacer para estudiar el pensamiento, cómo se desarrolla, cómo vamos a hacer para estudiar el lenguaje. O exemplo mais conhecido refere-se ao processo de internalização da linguagem a partir da cultura, cujo debate foi estabelecido com Piaget. La famosa discusión entre Vygotsky y Piaget sobre el papel del lenguaje interior y cómo discute Vygotsky, le discute a Piaget la idea de lenguaje socializado y después lenguaje interior, y Vygotsky plantea que es al revés, es porque Vygotsky tiene una concepción fundamental, una concepción metodológica y una idea general que le permite decir, no, esto no es así, no va de adentro a afuera, va de afuera a adentro. Você mencionou, enfatizou, né, a questão da coletividade, do novo homem numa sociedade comunista. É possível a gente pensar na psicologia histórico-cultural, aplicar os seus fundamentos numa sociedade capitalista? É possível, né? Quando essa pergunta sempre é colocada, eu respondo da seguinte forma, né? Se compararmos a nossa sociedade atual no Brasil com a sociedade desigual que o Vygotsky também viveu, seja antes da Revolução de 1917, seja depois, né, a desigualdade era muito grande. E ao olhar para aquela desigualdade, ele buscou uma explicação para além da explicação biológica, mostrando que o homem consegue superar os limites, inclusive até relativos a aspectos da deficiência biológica, pela compensação, por exemplo, por instrumentos e signos. Então, esse desenvolvimento humano para o Vygotsky, ele vai se dar pela apropriação dos elementos da cultura e daqueles que estão postos dentro da sociedade. Ao
trazermos essa teoria e a utilizarmos, seja, né, na escola ou em outros âmbitos necessários, nós estamos também promovendo um processo de transformação de algum modo, né? Porque ela é uma teoria que faz com que nós pensemos a sociedade, a educação que nós temos e que ao pensar sobre isso, ao pensar o que essa educação não vem desenvolvendo ou que essa sociedade não vem desenvolvendo, nós podemos pensar formas de transformá-las, seja a educação quanto a sociedade.